Vamos lá? Estou com vontade de pregar hoje, irmão. Você está com vontade de ouvir? Então tome o seu lugar, por favor. Dia 28 de dezembro de 2025 é o último domingo desse ano. Eu glorifico a Deus porque você está encerrando na casa de Deus. E na casa de Deus sempre tem um milagre para acontecer na nossa vida. Na casa de Deus sempre tem a voz dele falando ao nosso coração. Na casa de Deus, pastor Antônio, que bom te ver. Sempre tem bons amigos. Na casa de Deus, Marciângela, como é bom te ver. Sempre tem cura para as nossas feridas. Na casa de Deus, Cleiton, que alegria te ver aqui. É o lugar onde a gente se refaz. Então vamos lá, eu quero pregar sobre o tema. E assim foi tão de Deus que a pastora começou o culto falando: não temas. E eu quero pregar sobre esse texto. Não temas. Você pode olhar para 3 pessoas mais pertinho de você e dizer: não temas. O tema dessa mensagem hoje é: não temas. Olhe para o seu vizinho e diz assim: não tenha medo. Eu não sei o que tem te apavorado, te causado medo, te intimidado. Você já passou numa rua e tem aquele cachorro folgado? A Márcia Ângela sabe o que é isso. Só que o dela não era só folgado, não. O dela era violento mesmo. Deu uma bocanhada forte na batata da perna dela. Aí lá onde eu morava, eu era garoto, tinha uma rua que tinha um cachorro, mas que cachorro folgado. Se você passasse de bicicleta, ele te dava uma carreira, ia atrás, você tinha que ir pedalando, jogar perto para cima, pedala, joga perto para cima. E ele ia atrás até não aguentar mais. Eu falei, cara, eu tenho que pegar esse cachorro, eu não posso ser vencido pelo medo. Eu andei dando umas pedradas nele. Eu sei que os irmãos aí que são, ai, pastor, o senhor é um ofensor, o senhor tá bom, Deus me perdoe, se você não perdoar, tá tudo certo também. Tem um pessoal que ama mais os bichinhos do que a gente, né? Mas é outro assunto. Mas eu quero falar sobre não ter medo. Eu quero falar sobre vencer os medos. E como a gente vence o medo. Como a gente vai vencer o medo do amanhã. Quarta-feira a gente vai estar aqui rompendo o ano junto. Obrigado por esse amém. Acho que metade da igreja vai estar aqui. O restante vai para a praia pular onda. Cuidado com o barquinho, hein? Cuidado com aquele barquinho. Mas assim, eu já rompi anos. Já passei de um ano para outro. Com muito medo do que poderia acontecer. Com medo do amanhã. Com medo do desconhecido. Com medo daquilo que eu não vivi. Com medo de... será que vai dar certo? Sabe, talvez você esteja me ouvindo e você esteja sendo paralisado ou dominado também por algum tipo de medo. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir dar conta dessa atribuição, dessa responsabilidade toda? Será que essa porta vai abrir para mim? Eu estou com medo de, se essa porta não abrir, como eu vou ter a provisão? Mas eu quero falar para você hoje: não temas. Essa palavra, ou essas 2 palavras, a junção dessas 2 palavras, ela está dezenas de vezes na Bíblia. Dezenas de vezes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O livro da Bíblia que mais tem esse termo, não temas, é o livro de Isaías. Isaías é recheado, eu queria que você olhasse para mim aqui. Isaías é cheio desse termo, não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero dizer para você hoje, não temas. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Se você está anotando, anote. Se você está filmando, filme. Se você está registrando na sua memória, registre. Mas o texto diz assim, Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento
com a minha destra fiel. É Deus dizendo hoje para o Júnior e para você. É Deus dizendo, gritando nos nossos ouvidos, dizendo: não temas, porque eu sou com você. Escuta, há bastante tempo atrás, eu e a Cristiane a gente tinha comprado um carrinho, foi o nosso primeiro carro, uma Fiat Uno, 4 portas, 4 rodas e 4 vidros. Ela tinha isso, mas era o nosso xodó. E a gente amava aquele carro, né, Cristiane? Eu lembro até hoje a placa do carro, LCH 0554. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer esse número. Porque a gente comprou e a gente colocou tanta paixão naquela aquisição. E a gente tinha um culto de oração, 6 horas da manhã aqui em Realengo, eu morava em Nilópolis. Eu acordava às 5, me preparava. E a gente estava passando um período assim, bem difícil financeiramente. E naquela época, nos tempos remotos, eu parava no posto de gasolina, na bomba, e falava assim: coloca R$10 de combustível. A Fiat Uno era só gasolina e olhe lá, se não botasse a gasolina. Eu falava: bota R$10 de gasolina. E os R$10 era para vir para Realengo, e eu voltava para Realengo e dava mais uma pernada para cá para mim voltar. Eu lembro que eu parei aquele dia, eu estava bem triste, e ao mesmo tempo que triste, eu estava também questionando a respeito de algumas coisas que estariam por vir, sabe, o futuro. Eu estava prestes a assumir a igreja e eu tinha muito medo, eu tinha muito temor, sabe, tinha muito receio de não dar certo, de não funcionar, de não conseguir atingir não o objetivo das pessoas, mas aquilo que Deus queria da minha vida. Era um pouco imaturo, eu tinha dificuldades para me comunicar, e eu assumindo aquele momento ali, eu acordei aquele dia, entrei na Fiat Uno, peguei os R$10 para botar o combustível, parei na bomba, e aquele dia eu sempre conhecia os frentistas do posto. Passava 4 casas da onde eu morava, tinha um posto de combustível, e eu conhecia todos que ali trabalhavam. E aquele dia eu estava com um livro preto, que parecia uma Bíblia. Esse livro era grosso e preto, e eu andava com ele sempre no painel do carro. Esse livro chamava O Cajado do Pastor. Eu perdi esse livro, emprestei para alguém, e nunca me devolveram. Se você foi a pessoa que eu emprestei, em nome de Jesus, me devolva, pois você está correndo um risco de cair teus cabelos, as tuas unhas vão começar a soltar todas elas, vai começar a sair catarro do seu nariz sem parar, e outras coisas mais que podem acontecer. Então, se você está me ouvindo, e você pegou esse livro, e assim, sem querer, você esqueceu, esse livro chamava O Cajado do Pastor. Era um livro, assim, muito especial, porque era um compêndio de informações para um ministério pastoral, e eu estava comendo aquilo, pois eu preciso me alimentar, eu preciso crescer, porque eu vou assumir a igreja. E aí o livro andava comigo o tempo todo. E aí o frentista parou na porta, falou assim: paz do Senhor, varão, esse livro aí no painel é poderoso, hein? Eu falei: cara, eu nunca vi esse frentista. Aí ele me deu uma palavra. Ele falou: essa madrugada eu estava lendo a Bíblia, e Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Não sei para onde tu vai não, varão, mas Deus está contigo. Cara, nunca vi esse cara no posto. Paguei os R$10 da gasolina, meti o pé, nunca mais eu vi aquele sujeito no posto. Eu não sei você, mas eu acredito em anjos. Eu acredito que aquele cara foi um anjo de Deus para me dar uma mensagem aquele dia, para me dizer: olha, Deus está com você, não temas. E eu quero dizer para você, você vai ver esse anjo aqui em 2026 todinho, irmão. E eu não vou sumir na bola do ninja, não.
Eu não vou sumir no meio da fumaça, não. Ai, o pastor aquele dia pregou, aquele pastor nunca mais vi. Não, tu vai ter que me aturar 2026 todinho, irmão. Toda terça, domingo de manhã, domingo de noite. E você também não suma, não, senão eu bato lá na porta da tua casa. Escuta. Deus hoje está usando a minha vida para falar para você. Talvez medo de alguma coisa, não temas. Ah, eu vou prestar aquele concurso, não sei como vai dar, não temas. Talvez uma proposta de mudança de emprego ou de mudança de ramo de atividade, não temas. Você vai ingressar, sabe, em algo novo em 2026, não temas. Tem jovens aqui que vão casar agora no início do ano, não temas. Tem uns que estão querendo casar, não temas. Tem uns que estão solteiros, gritando, Senhor, não sei como vai ser, não temas. Deus tem alguém para você. Não tenha medo. Sabe, esse texto vai dizer, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Sempre que Deus diz não temas, vem acompanhado de duas coisas, ou é promessa ou Deus está protegendo. E eu quero dizer que Ele está falando hoje para mim e para você, não temas. Ou Ele tem uma promessa na tua vida, ou Ele está te protegendo de algo que o inimigo estava intentando contra você, mas a mão dele já está sobre você, a mão dele já está na tua frente, declarando, não tenha medo. Ah, eu vou fazer um exame no médico, eu estou com medo, pastor. Não temas. Ah, eu não sei como é que vai ficar a minha perna. Não temas. Ah, eu não sei como vai ser o futuro. Não tenha medo. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo de número 15, verso de número 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 8. Abra sua Bíblia, por favor. Coloca Jeremias a partir do versículo 1. Jeremias capítulo 1, verso de número 1. Eu sinto de Deus de falar desse texto. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Eu vou repetir para você, Leandro. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, Israel, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu lhe disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Aí o verso 8, Érica, diz assim, não temas diante deles. O versículo 8, Lívia, Deus vai dizer, não temas diante deles. Porque vai dizer assim no verso 8, Cassiano, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, Eduardo, e tocou na boca. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos,
para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Olhe para mim. Rodrigo, em Israel existia uma maneira de se agir. Se você fosse o filho de um sacerdote, naturalmente você estaria sendo preparado para ser um sacerdote. E Gabriel, o Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias. E a palavra de Deus vem para Jeremias dizendo: Jeremias, você não vai ser como seu pai. O seu pai foi sacerdote, mas eu te escolhi para você ser profeta, Robson. Aquilo para a gente, assim, é muito bacana a gente ver. Mas para o Jeremias era uma crise. Porque ele já estava sendo preparado. Você vai ser sacerdote. Você vai crescer. E o seu desenvolvimento, tudo que você colocar a mão vai ser para isso. Tem essa finalidade. Você já viu aquele pai que ele transfere para o filho os sonhos dele? Não, você vai ser médico. O menino não quer ser médico, coisa nenhuma. Não, tu vai ser médico e vive preparando para aquilo. Pastor, o senhor tem algo contra isso? Não tenho nada contra. Mas eu estou falando de um chamado de Deus. Jeremias tem um chamado de Deus. Ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Mas Deus diz para ele: Jeremias, eu te escolhi quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, o tema dessa mensagem: não temas, não tenha medo, porque Deus te escolheu antes mesmo que nenhum dos teus dias tivessem ainda, existido. Ele já tinha escrito todos eles num livro. O que você precisa é apenas olhar para ele e confiar na palavra que ele liberou sobre a tua vida. Não tenha medo. Os jovens que estão aqui, talvez a gente olhe para o cenário da nossa nação hoje. Desemprego, taxa de inflação, cada dia sobe mais. Somos taxados de tudo que é lugar. A gente olha para o cenário hoje e um jovem que está em busca do primeiro emprego, talvez ele diga assim: como vai ser o meu futuro? Eu quero dizer para você: não temas. Talvez o pai de família esteja hoje tão preocupado. Hoje pela manhã a irmã Noemi subiu aqui. Ela estava no culto pela manhã. Ela falou: pastor, o comércio esse ano está quebrado, pastor. Ela trabalha num shopping, no comércio. Falou: pastor, minha loja costuma faturar X. A gente não chegou nem perto disso. Pastor, uma crise terrível. E diante dessa crise, desse cenário, a gente está prestes a colocar o pé em 2026 e a gente fica pensando: e aí, como vai ser? Eu não sei como vai ser. Eu sei que a gente precisa ser prudente. Eu não estou falando para você sair daqui, não, e vamos tocar do mesmo jeito que está. Não, seja prudente, mas eu quero dizer para você: não tenha medo. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo, roube a sua fé. Então quero dizer para você, quando Deus diz não temas, ou Ele está falando, tem uma promessa para você, ou Ele está dizendo, eu vou te proteger. Se Deus está dizendo não temas para você: pastor, estão se levantando contra mim, então fique tranquilo, porque Deus está te protegendo. Talvez você esteja diante de um cenário, de incerteza. Se Deus está falando não temas, é porque Ele tem uma promessa para se cumprir na sua vida. Lá atrás, quando começou a história de Deus na minha vida, escuta, Ele disse não temas, porque tinha uma promessa: você será o pastor da igreja. Estou te preparando. Eu não consegui enxergar, Cristiane não conseguia enxergar, mas Deus enxergava. Deus enxergava esse dia de hoje, Deus enxergava essa igreja hoje, Deus está enxergando a igreja amanhã. Eu não consigo ver a igreja amanhã, mas Deus já está enxergando essa igreja amanhã. Agora a pergunta é: quando Deus diz não temas? Que momento da vida Deus diz não temas, pastor? Eu listei aqui 4 momentos. Primeiro, antes de enfrentarmos batalhas, Deus sempre vai dizer: irmão Cláudio, não temas. Você está prestes para enfrentar uma batalha. Se você ouviu a voz de Deus dizendo não temas,
É porque vem guerra por aí, mas nessa guerra tem proteção para a tua vida em nome de Jesus. Você entende isso hoje, querido? Segundo lugar, Deus diz: não temas. Quando a gente está passando pelo tempo da crise, Maiara. Ah, irmã Cristiane, o tempo da crise é tão difícil. O tempo da crise, Marilyn. A gente só consegue enxergar a crise nele. Mas no meio da nossa crise, Deus grita, sabe o quê? Não temas, Cristiane. Jorge, não temas. Deus está dizendo, Mateus, não tenha medo. Terceiro lugar, Deus sempre diz não temas diante do desconhecido. Sabe aquela situação que você... Talvez tenha gente que esteja aqui e você disse consigo mesmo, cara, eu não sei como é que vai ser. Lá no trabalho eu não sei como vai ser. Na minha casa, na minha família, eu não sei como vai ser. Eu e Cristiane já atendemos casais que a pergunta foi, e aí? O casal falou, não sei se a gente vai continuar, pastor. E Deus usou a minha boca e da Cristiane para dizer, não temas. Diante do desconhecido, Deus está gritando hoje nos nossos ouvidos, dizendo, não tenha medo. Eu sou contigo. Essa tarde eu estava estudando e essa palavra veio ao meu coração. Talvez porque eu esteja diante de algo desconhecido. A gente está numa eminente mudança de novo de casa. E eu detesto mudança. É ruim mudar. Encaixota tudo. Arruma um caminhão. Bota tudo no caminhão. E aí põe tudo de novo na casa nova. E hoje eu falei para a Cristiane, estou ficando com saudade daqui da casa. E eu confesso que essa situação estava me deixando um tanto incomodado. Porque é desconhecido para mim. Eu já estava confortável onde eu estava. Mas Deus, essa tarde, gritou nos meus ouvidos e falou, é um tempo desconhecido para você? Não tenha medo. Eu estou com você. E essa noite eu quero ser muito objetivo. Porque Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, não são todos. Alguns chegaram aqui dizendo, Deus, eu preciso ouvir tua voz esse dia. É o último domingo do ano. Eu quero ouvir o Senhor. E Deus está te respondendo, dizendo, não tenha medo. Não temas. Quarto e último lugar. Primeiro, Deus diz, não temas antes da gente enfrentar a batalha, porque Ele nos prepara para a batalha. Segundo, no meio da batalha, da crise, Ele diz, não temas para nos sustentar em meio à crise. Terceiro, Ele diz diante do desconhecido, aquilo que a gente não espera, não sabe o que vai acontecer. Ele diz, não temas, para que a nossa esperança esteja nele. Quarto e último lugar, em momentos de medo e solidão, Ele diz, não temas. E Deus está dizendo hoje para você, não temas, eu estou contigo. Eu quero orar por alguém que está aqui hoje. Tem alguém aqui hoje, sabe que esse medo tem paralisado você. E Deus está dizendo hoje para você, você precisa sair daqui hoje e lançar todo o teu medo diante do Senhor. E sair daqui desse culto declarando, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. A vara e o cajado dele me consolam. Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e Ele faz o meu cálice transbordar. Porque certamente a bondade e misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria que você ficasse